Olá, jovem advogado e jovem advogada. Eu sou James Franco e estamos aqui no mar, onde o jovem advogado e a jovem advogada destrava a carreira e atinge o sucesso profissional. E hoje falaremos sobre as competências e habilidades necessárias para o sucesso profissional do jovem advogado e da jovem advogada. E eu anotei assim: habilidade significa saber fazer. Olha só que interessante, você, como um jovem advogado, como uma jovem advogada, precisa ter algumas habilidades necessárias para o seu bom desenvolvimento profissional. A habilidade, então, é saber fazer. Já já nós vamos aprofundar esse assunto. O papo hoje está quentíssimo. E também você tem que ter as competências necessárias para atingir o sucesso profissional. Competência é a qualidade da pessoa que vai fazer. Então repita comigo assim, se você está prestando bastante atenção nesse vídeo. Habilidade é saber fazer. São as características necessárias para uma pessoa saber fazer. Então, se alguém vai fazer um bolo, se alguém vai fazer um conserto num automóvel, se alguém vai fazer um recurso judicial, esse alguém precisa saber fazer. Seja o bolo, seja o recurso judicial, seja consertar um motor de um carro que esteja quebrado. Assim é a vida do médico, assim é a vida do dentista, assim é a vida, de um cirurgião, assim é a vida de uma dona de casa, de uma boleira, de um coletor de resíduos, de um porteiro, de um professor. É necessário então sabermos fazer. Também a competência diz respeito às habilidades, melhor dizendo, às qualidades necessárias da pessoa que vai fazer. Quando a gente faz essa retrospectiva, nós aqui do mar, nós trabalhamos a carreira do jovem advogado e da jovem advogada em 4 perspectivas. Eu estou cansado de dizer isso e você que me acompanha, que me ouve, também deve estar cansado de me ouvir. O mar, o nosso método que transforma a vida do advogado, tem 4 eixos, tem 4 pilares: conhecimento jurídico, mercado jurídico, mindset jurídico e mindset financeiro. E hoje nós iremos aplicar então as habilidades de saber fazer e as competências, a qualidade dessa pessoa que vai fazer a sua tarefa. No nosso caso, é o jovem advogado e a jovem advogada. Quando eu trago, então, essas perspectivas de habilidades e competências, a gente chega à conclusão de que aquela semente, de uma árvore precisa se tornar uma árvore grande, robusta, com bons frutos, com muitas folhas em sua copa, que ela possa produzir muita sombra, muita colheita de frutos, possa proteger, possa ser resistente do ponto de vista do frio, do vento, das tempestades, ter raízes profundas. Assim é a nossa vida como um profissional. Eu fico imaginando, e eu milito ali praticamente todos os dias com a formação de jovens advogados e jovens advogadas. E a gente, hoje mesmo eu perguntei para os meus alunos, você trabalha, não trabalha, E eu vi ali, pelo menos ali 20, 30, se não 40% da turma são jovens que não trabalham, somente estudam. E jovens muito novos, 17, 18, 19, 20 anos de idade, estão assim adquirindo as competências e as habilidades necessárias para enfrentar o mercado de trabalho. O mercado de trabalho que é concorrencial, é a livre concorrência, a gente diz, na gíria popular, é cobra comendo cobra, é serra pelada, praticamente é a corrida do ouro, Corrida do ouro. Se você não está entendendo essas metáforas, depois você dá um Google lá, dá uma pesquisada, o que seria a serra pelada, o que seria a corrida do ouro, o que é a mão invisível do mercado, o que são essas competências e habilidades então necessárias para o mercado neoliberal, o mercado muito competitivo, o mercado
da chamada uberização, o mercado de inteligência artificial, de novas tecnologias, mercados então diversificados, um paralelo que é o digital. Praticamente temos dois mundos em ação hoje, um analógico e um digital, né, paralelamente convivendo, e nós estamos então militando, ora no mundo digital, ora no mundo analógico. Assim é a vida moderna, assim é a vida contemporânea. E a gente percebe então que você criar, né, formar, produzir, né, trazer a uma condição ideal, um profissional de hoje, alguém que realmente consiga entender a dinâmica da vida, a dinâmica do mercado, a dinâmica necessária para vencer. Vencer o quê? Vencer os obstáculos na carreira, né? Conseguir dominar equipe, conduzir equipe, liderar equipes, conseguir lidar com situações adversas e muitas situações adversas, conseguir lidar com o sistema financeiro, sistema político, sistema econômico, sistema social, né? Conseguir lidar com catástrofes, sejam elas aqui, agora, próximo de nós, ou seja, distantes, que vai através de uma onda impactar a nossa vida. Então a formação desse jovem advogado e dessa jovem advogada passa por esses 4 eixos, segundo a minha ótica, segundo aqui o nosso método MAR. Conhecimento jurídico, aquilo que você adquire na universidade, mais ou menos de 4.000 a 4.500 horas. A gente entende que o ideal é você levantar isso, alçar isso para 10.000 horas, através de pós-graduação, através de treinamento, né? Através de congressos, através de grupos, né? Onde você vai ser mentorado, através de mentoria direta, né? Outras competências e habilidades também que você vai incorporando à sua profissão, à sua função. Então eleve isso de 4.500 a pelo menos 10.000 horas. Em 2, 3 anos você precisa levantar isso. Vai para 5.000, 6.000, 7.000, né? Em 5, 6 anos você vai estar aí a 10.000 horas de voo, onde você vai ter então condições de prestar um melhor serviço, de entender melhor o mercado, de entender melhor o seu cliente, as empresas, os mercados, né, de nicho, a advocacia generalista clássica, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica. Então realmente o céu é o limite, mas precisa se desenvolver. E o ponto número 1, então, para você melhorar as suas habilidades, as suas competências, é elevar a quantidade de horas de ensino jurídico, de conhecimento jurídico, de 4.000, 4.500 horas para 10.000 horas. É o desafio de todo jovem advogado e jovem advogada. Se eu tivesse, então, 2 minutos para conversar com um jovem advogado e uma jovem advogada no ponto de ônibus, e ele me pedisse uma sugestão, e eu só tivesse ali pouco tempo para informar essa sugestão, eu diria: eleve o seu conhecimento jurídico de 4.000, 4.500 horas para próximo de 10.000 horas. Faça isso nos próximos anos, porque você vai decolar na carreira. Mas se eu tiver mais 2 minutos para dar um outro conselho para esse jovem advogado e para essa jovem advogada, eu diria: compreenda, estude, se aperfeiçoe sobre o mercado. Conheça o mercado, conheça o cliente, conheça as rotas, conheça os produtos, conheça o chão aonde você vai militar entregando os seus serviços, a sua expertise. Conheça então o mercado jurídico. Nosso mercado não é o mercado de carne, não é o nosso mercado fabril, não é o mercado de tecelagem, não é o mercado de shopping centers. Não, nosso mercado é onde é que o conhecimento jurídico vai trabalhar no açougue, onde é que o conhecimento jurídico vai trabalhar na fábrica, vai trabalhar, né, vai entregar a sua expertise no shopping, vai entregar a sua expertise no comércio, né, para os professores, para os funcionários públicos, para os médicos, para os engenheiros, para os dentistas, para as donas de casas, para aqueles que vão se aposentar, para aqueles que estão se divorciando. Então todas as mazelas da vida, sejam elas mazelas, sejam elas prazeres da vida, vai estar atrelado em algum aspecto ao universo jurídico. E conhecer o mercado, então, é possibilitar você ter mais acesso, mais exposição, mais assimilação, aceitação para ter serviço, para ser requisitado.
E para compreender mesmo e entender a demanda e entregar e cobrar e ter honorários. Então eleve o seu conhecimento de mercado, né? 1.000 horas, 2.000 horas, não importa. Melhore, conheça o mercado desportivo, mercado agrário, mercado tributário, mercado trabalhista, mercado previdenciário, mercado do clínico geral. Não sei. Sei, claro que eu sei, né? Modo de falar. Mas melhore, evolua. Realmente conheça o mercado jurídico. 3. As habilidades e competências necessárias para você compreender um mindset jurídico. Então não adianta compreender o mercado, não adianta ter conhecimento se você não tiver um desenvolvimento daquilo que eu chamo de empreendedorismo jurídico. Sair das quatro paredes, né? Entrar no mundo digital, visitar os clientes, fazer reuniões, acreditar em novas áreas, acreditar nas áreas já existentes e aprofundar nessas áreas já existentes. Realmente adquirindo competências mentais, psicológicas, sensoriais, cognitivas, empreendedoras novas. Às vezes nós não fomos formados de pai e mãe para isso. Às vezes nós temos uma vida de formação completamente pacata, diferente, mais tranquila. Vamos ter então dificuldade de compreender o mercado, vamos ter então dificuldade de ter a velocidade, o time, né? Tudo aquilo que o mercado exige, que um advogado tenha, né? Toda essa expertise, todo esse desenvolvimento, esse empreendedorismo, né? Toda essa ruptura de barreiras, toda essa resiliência, todas as competências necessárias então para que você realmente se transforme em um empresário jurídico. Por que criar um pensamento de empreendedor jurídico? Qual é o ápice disso? O ápice disso é você se tornar maduro e madura o suficiente para liderar reuniões, para liderar pessoas, para liderar processos, para liderar projetos, para lidar com situações adversas, para enfrentar tribunais, juízes, promotores, defensores, ministros, com toda a elegância, com toda a compostura, com toda a firmeza. Enfrentar reuniões, enfrentar polêmicas, desafios, entrevistas, né, para enfrentar a dinâmica dos prazos, a dinâmica dos negócios, a velocidade do mercado. Somente sendo um empreendedor jurídico que se transforma num empresário jurídico. Porque os problemas pesados irão acontecer. E vão precisar de pessoas sólidas, de pessoas fortes, de pessoas capazes, de pessoas robustas, de pessoas resilientes, de pessoas que dominam línguas, de pessoas que olham no olho, de pessoas que realmente conduzem multidões, ainda que a multidão seja o seu escritório, os seus colaboradores, os seus clientes. O cliente vai se esconder atrás de você, os seus colaboradores vão caminhar nos seus passos. E você vai ter que ser forte, vai ter que ser resistente, vai ter que ter habilidade, vai ter que ter enfrentamento, vai ter que ter classe, vai ter que ter traquejo. Traquejo no seu desenvolvimento de carreira. E eu chamo isso então de empreendedorismo jurídico, de mindset jurídico, de transformação mental para você atingir esse ápice de uma robustez suficientemente para lidar com as situações, não as tranquilas, porque as situações tranquilas todos conseguem lidar. Mas aquelas cabeludas, aquelas fortes, aquelas terríveis, aquelas em que você vai ter que tomar decisões rápidas, você vai ter que ter inteligência, você vai ter que ter perspicácia para lidar com as mais diversas situações que a sua carreira vai trazer. Imagine você, um advogado desportivo de um clube, de um atleta que de repente ele está sendo processado por um crime. Como é que fica? Como é que você vai lidar com a torcida? Como é que você vai lidar com a família? Como é que você vai lidar com as finanças? Como é que você vai lidar com toda essa dinâmica? Então vejam, né, eu soube de uma história de um advogado que prestava assessoria para um jogador de futebol que jogava na Alemanha. E ele, esse jogador não comprava apartamento, não comprava carro, não tomava nenhuma atitude financeira sem antes pegar o parecer jurídico do seu advogado.
Então, como é que você vai lidar com as finanças? Como é que você vai lidar com o chão de fábrica? Como é que você vai lidar se tiver que assessorar uma demissão, muitas vezes de um profissional ou de vários profissionais, do seu cliente, na empresa do seu cliente? Como é que você vai lidar com uma greve, né? Uma energia que acaba, um problema, um crédito que não é recebido, situações absurdamente terríveis? Como é que você vai lidar com um pedido judicial de falência contra o seu cliente? Onde você vai ter ali pouquíssimos dias para decidir o que fazer. Uma liminar que é cassada, né? um alvará que não é expedido e a feira, o evento é daqui 2 dias. E você vai ter que lidar, vai ter que buscar uma liminar, mandado de segurança, vai ter que entrar com uma tutela antecipada, vai ter que ter uma habilidade, vai ter que parar todo o seu procedimento interno no escritório para poder focar e buscar solução para o seu cliente. Estão percebendo? Quais são então as competências e habilidades necessárias que você, jovem advogado e jovem advogada, precisa adquirir ao longo da carreira? Conhecimento jurídico, mercado jurídico, mindset jurídico. E precisa adquirir a competência e habilidade, ou no plural, né, competências e habilidades necessárias para aprender a lidar com dinheiro, para multiplicar o seu dinheiro que você vai receber, para investir bem, para você realmente se tornar uma pessoa melhor, maior, não mesquinha, não avarenta, que paga bem a sua equipe, que traga melhores condições de vida para os seus, para a sua família, para aqueles que te cercam. Sabe, não economizando no fio do azeite, né? A gente sempre brinca. Não adianta economizar no fio do azeite. Se for economizar, tem que economizar logo. Não no fio do azeite. Então tem economia que é burra, tem economia que é inteligente. Então, lidar com dinheiro, né, serve para qualquer tipo de profissional. Para o médico, para o dentista, para a dona de casa, para o feirante, para o pedagogo, para o pedreiro. Todos precisam fazer, por exemplo, esse módulo, né, chamado módulo de mindset financeiro aqui do nosso método MAR. Ele pode ser vendido, pode ser, né, aplicado a qualquer profissional do mercado. Né, eu tenho já testemunho disso, né? Tem mentorado nosso aqui que diz que toda essa nossa mentoria serve para as mais variadas profissões possíveis. Porque a gente extrapola, né, o mundo do direito. A gente vai além do universo jurídico. A gente realmente desenvolve você, desenvolve a sua carreira. É claro que o foco é o jovem advogado e a jovem advogada. Então vejam que quando a gente fala de competências e habilidades, né, a habilidade significa saber fazer. Então, né, quando eu dou aulas, né, quando eu ensino os jovens ali, bacharelandos em direito, a gente explica e planta a semente que eles precisam ter 2 requisitos iniciais. Né? Se um jovem advogado, no caso aqui um estudante de direito, pergunta: professor, qual é a habilidade que eu preciso ter para me desenvolver como um profissional? Bom, agora você precisa acreditar que vai dar certo. Você precisa crer, ter crença positiva, ter visão de que vai dar certo. Porque aí você vai pagar o preço necessário para você estudar o suficiente, fazer os trabalhos, as pesquisas, etc. E não morrer na praia, não perder o seu sonho, não ser cooptado pela visão de outros. E depois de aprender, depois de acreditar, desenvolver essa crença positiva, você precisa aprender a fazer. Fazer o quê, James? Fazer o quê, professor James? Aprender a fazer as peças processuais, aprender a fazer os recursos, aprender a dominar a área administrativa, aprender a fazer, a bater o martelo na cabeça do prego. É assim a vida do médico, é assim a vida do dentista, é assim a vida de todos os profissionais. Então você precisa se dedicar muito a transformar sua mente, adquirir uma crença positiva e aprender a fazer os processos, os procedimentos, as demandas. A importação é venda de jogador, é um benefício previdenciário, é um recurso administrativo, é um recurso judicial, é um habeas corpus, é um mandado de segurança, é um habeas data, é um mandado de injunção, é um pedido de tutela antecipada, é caçar uma liminar no tribunal. Vejam, as possibilidades são inúmeras
centenas. Aprender a fazer. Aprender a fazer a petição perfeita? Aprender a fazer uma audiência? Aprender de quem é o ônus da prova no processo? Então veja, tudo isso são coisas que vocês precisam aprender a fazer. Então vejam, quando a gente fala de competências e habilidades, é tudo isso que nós temos que desenvolver. Quando a gente olha, por exemplo, para a DCN do curso de Direito, né? Eu peguei aqui a DCN do curso de Direito, lá no artigo 4º, diz assim que o curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação profissional que revele pelo menos as competências cognitivas, olha só, que revelem pelo menos as competências cognitivas, instrumentais e interpessoais que capacitem o graduando, você, jovem advogado e jovem advogada, passou por isso, interpretar e aplicar as leis. Demonstrar competência na leitura e compreensão dos textos e elaboração dos textos. Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. Dominar instrumentos de metodologia jurídica. Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos. Propondo soluções e decisões e decidir questões no âmbito do direito. Desenvolver a cultura do diálogo, né, para ter um meio consensual de solução dos conflitos, compreender a hermenêutica e métodos interpretativos do direito, atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, né, nos processos e atos e procedimentos, utilizar corretamente a terminologia das categorias jurídicas, aceitar a diversidade e o pluralismo cultural, compreender o impacto das novas tecnologias na área jurídica, possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do direito, desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos, aprender conceitos deontológicos profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre os direitos humanos. E aí eu pergunto a vocês, tudo ligado ao conhecimento técnico jurídico. Nada sobre o mercado, zero! Nada sobre o mindset jurídico, zero! Não está transformando você em um empresário jurídico. Está transformando você em um operador jurídico. Mas o mercado demanda, principalmente para o jovem advogado e para a jovem advogada autônoma, massa dos bacharéis em direito que se passam no exame da OAB, eles querem advogar. Eles procuram emprego, mas aqueles que não encontram emprego, aqueles que não passam em concurso público, que são milhares e milhares e milhares, eles querem clientes, eles querem honorários, eles precisam pagar os seus boletos. Estão percebendo? Mas a DCN de Direito traz praticamente zero de mercado jurídico. Traz zero de mindset jurídico, transformação de mente, habilidades de transformar você num empresário, de lidar com demandas terríveis, demandas difíceis. Também não traz uma linha sobre mindset financeiro a propósito. Nenhum tipo de curso no Brasil traz mindset financeiro. Mindset financeiro você aprende paralelamente na sua vida. A gente aprende anos e anos e anos de matemática, anos e anos e anos de física, anos e anos e anos de lógica, mas se enterra no cheque especial. Porque a gente não consegue trazer todo o nosso conhecimento matemático para as nossas próprias controle de finanças pessoais e finanças de negócio. Por isso que muitas vezes surge o curso de MBA, por isso que muitas vezes surgem cursos de pós-graduação de alta classe para poder destravar você e elevar você ao nível de um empresariado. Alguém robusto, alguém sólido. Né? Tem uma frase, tem um ensinamento do Flávio Augusto, ele diz que será que você está preparado até atingir o sucesso para as suas 99 quedas? Para os seus 99 frustrações, para as suas 99 decepções.
Né, o Érico Rocha diz que ele pergunta, né, quanto tempo você demora para levantar depois que você cai, depois que você erra. Então tem pessoas que na primeira queda, na segunda queda, desistem, param, se decepcionam, se frustram, se traumatizam. O sucesso então está lá na frente, colegas. Só os fortes vão chegar, só os robustos, só os sólidos, só os resilientes, só aqueles que possuírem competências e habilidades suficientes. Lembrando, habilidade, saber fazer, competências, as qualidades da pessoa que vai fazer. Então nós aplicamos tudo isso no conhecimento jurídico, no mercado jurídico, no mindset jurídico e no mindset financeiro, porque nós compreendemos que você, jovem advogado e jovem advogada, precisa sim adquirir competências e habilidades, não apenas profissional, mas mercadológica. Não apenas profissional, técnica mercadológica, mas jurídica, né? Mindset jurídico, se tornando um empreendedor na área jurídica. Não apenas mindset mercadológico, mercado jurídico, né, habilidades práticas, técnicas e profissionais, mas precisa saber lidar com o dinheiro, precisa ter crenças limitantes destravadas para você, inclusive, evoluir na sua carreira e também aplicar melhor aquilo que você ganhar durante a sua carreira. Estão percebendo? A quantidade, então, de coisas que você precisa ter para você se desenvolver? Partimos apenas das palavras habilidades e competências. Habilidades, saber fazer. Competências, a qualidade da pessoa que vai fazer. Isso é muito interessante. Então é tudo isso que nós entregamos para vocês, apresentamos para vocês. Né? Eu escrevi assim, né, mais algumas coisas. As competências necessárias e as habilidades necessárias para o desenvolvimento da carreira, né, profissional do jovem advogado e da jovem advogada. Habilidade é saber fazer, competência é a qualidade de quem é capaz de ver, perceber, apreciar, pesar, sopesar, avaliar riscos, né, consequências, definir, colocar na balança, empenhar esforços, comandar pessoas, trazer outras pessoas, mudar pessoas, né, delegar tarefas, cobrar as tarefas delegadas, fiscalizar, agir, resolver, detectar, pedir auxílio, pedir ajuda, falar sim. E eu acho que uma das maiores dificuldades que nós temos é aprender a falar não, quando precisa ser falado não. Então vejam, quando a gente traz o saber fazer, quanto dinheiro o advogado, o jovem advogado, muitas vezes a jovem advogada deixa na mesa, porque ele não sabe fazer. Certa vez eu fui procurado por uma senhora que estava com benefício previdenciário bloqueado. E o INSS cobrando os atrasados dela, tudo aquilo que foi pago queria, né, o reembolso. Com uma habilidade ímpar, eu sabia o que fazer. Consegui destravar o benefício, conseguimos fazer com que ela não perdesse o benefício e ainda tivemos ali o percentual dos atrasados que foi devolvido, mais a sucumbência. Então vejam que é fundamental, cada vez mais, você saber fazer. Saber fazer em que área, professor James? Né? São mais de 50 áreas do direito. Como é que eu vou definir, então, em qual carreira eu vou militar? Por isso que no nosso método MAR, a gente faz alicerçar mesmo, amalgamar, né? Trabalha o seu alicerce de uma advocacia clássica generalista sólida, raiz. Mas a gente aponta o crescimento. Para uma advocacia generalista clássica de pessoa física, para você ir para uma pessoa jurídica, para você conseguir entender as empresas e advogar também para empresas. E a gente mentora você para você ir para uma advocacia de nicho, de preferência de alto nicho, fazendo uma pós-graduação básica de processo civil, porque nós entendemos que o jovem advogado e a jovem advogada precisa conhecer o processo,
precisa lidar bem com o processo, precisa manejar bem, dominar o processo. Mas precisa ter também conhecimento de alto nicho para poder se especializar. Perceberam? A grande quantidade de possibilidades que tem lá fora para você, jovem advogado e jovem advogada. Perceberam? Né? Quando eu penso nas possibilidades, quanto você avançaria na carreira se você tiver todo esse conhecimento que eu estou trazendo? Quanto, 3, 4, 5 meses de treinamento, de estudo, destravaria a sua maneira de pensar, de ser e de agir? Colocando você na rota. Muitas vezes você não está na rota. Muitas vezes você vai andar em círculo, como eu andei em círculo mais de 10, 15 anos na minha carreira. Porque ninguém ensinava, ninguém mostrava, ninguém mentorava. Por que eu estou aqui? Porque eu detectei tudo isso. Eu detectei que o jovem advogado e advogada não está preparado para enfrentar completamente todo o seu desenvolvimento profissional. Muitos desistem, muitos nem começam, muitos se frustram, muitos patinam a vida inteira e outros vencem. Então é trazer todas essas habilidades desses que vencem para vocês que muitas vezes têm medo, está frustrado, está angustiado, o cliente não está aparecendo, não sabe por onde começar, não sabe como fazer a transição de carreira de um trabalho para o outro agora que você se tornou um jovem advogado e uma jovem advogada. Então vejam, tudo isso é necessário. Entendemos que é necessário para que você realmente atinja o melhor que você tem de possibilidades. Então guarde essas duas palavras e se desenvolva nessas duas palavras. Habilidade ou habilidades é saber fazer. E competência ou competências são as características, as qualidades necessárias da pessoa que vai fazer. Muitas vezes você vai para uma reunião e não fecha o contrato, porque você até sabe fazer. O cliente não sabe que você sabe fazer, mas você sabe fazer o processo. Mas você não demonstra algumas características pessoais para poder fechar o contrato. Você não aparenta ser um empresário. Você não aparenta ser alguém sólido, sólida. Uma mulher eu lembro de algumas advogadas, doutora Alice e outras, mulheres fortes, de fibras, mesmo já idosas, mesmo já no auge da carreira, mas mulheres fortes, coesas, enfrentavam as situações, faziam júri, faziam ali audiência, dominavam o cliente, conversavam de olho a olho com o juiz. É assim que eu vejo vocês, mulheres advogadas. É assim que eu vejo vocês, jovens advogados. Com essa habilidade, com essa força, com essa postura. Ai, tanta coisa eu tenho para dizer sobre isso. Mas vai ficar para um próximo vídeo. Prometo aprofundar esses assuntos. E tudo isso também está lá, no Método MAR, Um lugar onde o jovem advogado e a jovem advogada destrava e atinge o sucesso profissional. James Franco, compartilhe o nosso conteúdo, mande para o seu colega, para sua amiga, jovem advogada, jovem advogado. Assim, o nosso canal vai aqui crescer, essas informações vão chegar mais longe, melhor dizendo. É um grande prazer estar aqui com vocês. Meu coração salta de alegria. Parabéns pela escolha dessa ótima profissão do universo jurídico, do jovem advogado e da jovem advogada. Tchau, até mais.